Mari, professora de História, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Então, na aula passada a gente falou um pouco sobre o processo de independência do Brasil. E hoje a gente vai falar como ficou o Brasil após essa independência. Então, Dom Pedro realiza a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. E ele passa de príncipe regente a imperador. E esse período, depois da independência que Dom Pedro assume como imperador do Brasil, ficou conhecido como Primeiro Reinado. Nós vamos precisar ter esse reconhecimento de independência. Então, para o Brasil ser reconhecido como independente, nós vamos ter três necessidades principais, que vai ser o reconhecimento interno. Como assim? O Brasil é um território muito grande e isso acabava dificultando que as informações chegassem ao mesmo tempo em todo o território brasileiro. E também nesse período a população brasileira não tinha essa ideia de nação, não tinha essa ideia de nacionalidade. Isso vai acabar que a independência ela não vai ser aceita em todo o país e em várias províncias, como na Bahia, no Piauí, no Grão-Pará, no Ceará e Maranhão, o povo vai ter que pegar em armas para combater esses militares fiéis a Portugal, almejando a sua independência. E no Piauí, como eu falei, nós vamos ter uma guerra pela independência, que vai se iniciar quando a Câmara de Parnaíba se declara favorável à independência. E aí o general português, que era português, de nome Cunha Fitié, e suas tropas partiram de Oeiras, que era até então a capital do Piauí, a fim de sufocar o movimento pela independência, esse movimento que estava acontecendo em Parnaíba. Enquanto isso, no Ceará, populares, comandados pelo sertanejo José Pereira Filgueiras, tomaram Fortaleza e formaram um governo favorável à independência. Daí, cearenses, maranhenses e baianos armados de facas, machados e espingardas juntaram-se aos piauienses e lutaram durante mais de 5 horas para impedir a passagem das tropas de Cunha Fitié. E a batalha se deu na cidade de Campo Maior, no interior do Piauí, e recebeu o nome de Batalha do Genipapo. E isso vai ser bastante importante para a história da independência do Brasil e no Piauí. Além do reconhecimento interno de independência, a gente vai ter que ter o reconhecimento externo. E os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil, porque lá eles tinham uma política, uma doutrina chamada Doutrina Monroe, que dizia o seguinte: eles queriam a América para os americanos, isto é, cada país da América deveria se autogovernar e não aceitar a interferência da Europa. Daí o interesse dos Estados Unidos no reconhecimento da emancipação política brasileira. Enquanto Portugal, ele queria uma indenização de 2 milhões de libras para reconhecer a soberania do Brasil. Já a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil em 1827, mas para isso ela exigiu 2 coisas: a renovação do Tratado de Comércio e Navegação por mais 15 anos, portanto, os produtos ingleses continuariam pagando apenas 15% de impostos nos portos brasileiros por mais de uma década e meia, e a extinção do tráfico de africanos escravizados no prazo de até 3 anos. Por quê? Porque a gente viu nas aulas passadas que a Inglaterra já estava passando pelo seu processo de industrialização e aí ela via mais vantajoso para ela ter trabalhadores assalariados que pudessem receber e consumir esses produtos do que escravos. E o terceiro ponto bastante importante vai ser uma Constituição, porque já que agora nós somos independentes, nós temos que ter a nossa própria Constituição. E aí nós vamos ter
os projetos de uma Constituição para o Brasil. Em 1823, a gente vai ter uma Assembleia Constituinte, formada por deputados das várias províncias brasileiras que se reuniram no Rio de Janeiro para elaborar uma Constituição para o Brasil. Porque já que o Brasil já estava independente de Portugal, o Brasil podia fazer suas próprias leis. E aí nós vamos ter duas forças políticas nesse momento, que vai ser os portugueses e os brasileiros. Os portugueses queriam uma Constituição mais favorável a Dom Pedro. Já os brasileiros queriam uma Constituição mais descentralizada. E aí eles vão fazer um projeto. Esse projeto dizia que essa Constituição deveria ser descentralizadora, ou seja, o rei não teria todos os poderes em suas mãos. E o segundo ponto é a exclusão política dos portugueses. Eles queriam que apenas os brasileiros nascidos no Brasil fizessem parte dessa Constituição. Só que antes da ideia de construir uma nova Constituição para o Brasil, Dom Pedro fala que queria uma Constituição que fosse digna do Brasil e dele próprio. Ele queria que essa Constituição fosse boa para ele, desse privilégios e desse poder a ele. E como esse projeto de Constituição não estava alegrando Dom Pedro, ele dissolve e fecha a Assembleia, já que não era uma Constituição que dava a ele o poder que ele queria, ele não queria ela. E aí nós vamos ter uma Constituição outorgada, ou seja, uma Constituição imposta. Não vai ter reunião para elaborar, tal. Não, vai ser uma Constituição imposta em 1824. E que vai ter algumas características que vai ser mais a cara de Dom Pedro. Como o catolicismo vai ser a religião oficial, segundo essa Constituição. Nós vamos ter a divisão do poder em 4. O executivo, o legislativo, o judiciário, e o moderador seria o poder do imperador, só que a gente vai ver que ele vai ter uma certa flexibilidade, então ele vai poder se intrometer nesses outros poderes, e isso vai acabar deixando essa elite do Brasil chateada, porque ele vai se mostrar com essas atitudes um imperador bastante autoritário. Nós vamos ter uma monarquia constitucional hereditária. É um cargo que vai ser passado de pai para filho. E aí os brasileiros, a elite brasileira nesse momento já se mostrava bastante descontente com Dom Pedro, porque ele se mostrava bastante autoritário, não estava agradando aos interesses da elite. Vamos ter alguns fatores que vai levar à crise do primeiro reinado de Dom Pedro I, e que vai fazer com que ele se torne cada vez mais impopular. Uma dessas causas vai ser a Confederação do Equador. Vai ser um episódio de insatisfação em que Pernambuco passava. Na época, uma crise econômica e financeira atingia todo o Nordeste, devido à queda nos preços externos do açúcar, do fumo, do algodão e de altos impostos cobrados pelo governo de Dom Pedro I. E, ao mesmo tempo, as altas constantes nos preços dos alimentos e dos aluguéis castigavam a população pobre. E aí nós vamos ter um movimento que vai ficar conhecido como Confederação do Equador, porque os estados que vão estar participando desse movimento vão estar ali no mapa próximos à linha do Equador. Por isso o nome Confederação do Equador. E aí nós vamos ter líderes desse movimento, Cipriano Barata e Frei Barata. E o estopim para que essa confederação aconteça vai ser a troca de presidente da província. O que acontece? O presidente da província ele é escolhido pelo imperador. E aí ele vai ser trocado em Pernambuco e não vai ser aceito pela essa região. E aí, quando chega a notícia desse movimento a Dom Pedro I, ele vai reprimir a revolução no Nordeste
Então, Dom Pedro I conseguiu, junto aos banqueiros britânicos, um empréstimo de 1 milhão de libras e organizou poderosas forças militares. E aí vários líderes rebeldes foram condenados à morte ou acabam morrendo nessa briga que vai acontecer. Então isso vai causar mais um descontentamento na população brasileira. Por quê? Porque além de Dom Pedro estar se mostrando bastante autoritário, ele ainda vai montar uma força militar para matar brasileiros. Então isso acaba deixando a população bastante descontente. E aí nós vamos ter a crise do primeiro reinado. O pessoal já estava descontente com Dom Pedro I, por causa dos fatores que estavam acontecendo, e aí vão acontecer mais alguns que vai fazer com que Dom Pedro abdique seu poder. Então, como eu disse, Dom Pedro I já estava se mostrando bastante impopular. Além de se mostrar autoritário, se mostrava incompetente para resolver a crise econômica e financeira que o país atravessava. Então, ano após ano, a balança comercial brasileira se apresentava negativa, ou seja, o valor gasto com as importações era maior do que o ganho com as exportações. E aí Dom Pedro pedia empréstimos aos bancos estrangeiros, principalmente a Inglaterra. Isso acabava gerando uma inflação, aumentando o preço dos alimentos, dos aluguéis, e isso fazia com que a popularidade de Dom Pedro caísse cada vez mais. E aí nós vamos ter alguns fatores que vão ajudar isso a acontecer. Temos a Guerra da Cisplatina, que vai ser a independência do Uruguai. Se lembram que no vídeo passado eu disse que Dom João VI ele tinha invadido a Banda Oriental, que era o Uruguai, e agora ele vai se tornar independente. Juntamente com a ajuda dos ingleses, ele vai entrar com uma briga com o Brasil e vai acabar ganhando a sua independência. E além disso, os gastos com essa luta pela independência do Uruguai, recrutamento forçado de pessoas para participar, e a perda do território, a perda do Uruguai vai fazer com que as críticas a Dom Pedro aumentem cada vez mais. Porque além de ser autoritário, além de estar gastando muito, além de montar uma força militar para mandar matar brasileiros, ainda perde território. E aí nós vamos ter a sucessão do trono português. O que vai acontecer? Quando o Dom João VI morre, que era o pai de Dom Pedro, que está lá em Portugal, o sucessor do trono de Portugal é justamente Dom Pedro. Ele vai renunciar e vai dar o trono à sua filha Maria. Só que Maria ainda é criança e ela não vai poder assumir. E aí, então ele pede para que o irmão dele, Dom Miguel, case com Maria e assim possa ser um regente e assumir o poder de Portugal até que Maria tenha idade suficiente para assumir. Só que o irmão vai dar um golpe e ocupa o trono do soberano, proclamando-se rei de Portugal. E aí então Dom Pedro I fica sabendo disso, ele vai reagir, ele prepara-se militarmente para reconquistar o trono português, então ele deixa o Brasil nesse momento e vai para Portugal. E o que isso vai passar? Qual a imagem que Dom Pedro vai passar para o Brasil? É que ele está mais preocupado com Portugal do que com o Brasil. Então ele vai se tornando cada vez mais português do que brasileiro. Isso vai deixar a elite bastante preocupada. E além da nossa crise econômica que ele não consegue resolver, que a gente vai ter uma progressiva dependência da economia inglesa, com empréstimos e mais empréstimos, e a quebra do Banco do Brasil em 1829, que o Banco do Brasil foi criado por seu pai lá quando o Brasil ainda era colônia, e aqui vai ter que fechar suas portas por causa da crise econômica que o Brasil estava passando no momento. Outro motivo vai ser a morte
de Bardarou. Bardarou era um jornalista e ele fazia várias críticas ao poder político do imperador. E aí, ele vai ser assassinado por simpatizantes do imperador. Então, consequentemente, a culpa acaba caindo nas costas de Dom Pedro. Isso vai acabar gerando protestos por todo o país. E Dom Pedro I, numa tentativa de reconquistar a adesão do povo brasileiro, ele vai visitar algumas províncias buscando recuperar o seu prestígio, mas vai ser em vão. E aí, na volta da viagem que faz às províncias, Dom Pedro I foi recebido no Rio de Janeiro pelos comerciantes portugueses que eram favoráveis ao seu governo, com uma grande festa. Essa festa vai dar origem à briga entre brasileiros e portugueses. Então, entre 12 e 15 de março de 1831, ficaram conhecidas como Noite das Garrafadas, porque realmente foi uma briga de garrafada entre os brasileiros e os portugueses. E com o objetivo de recuperar mais uma vez o seu prestígio, Dom Pedro I formou um ministério só com políticos da oposição, só com os políticos brasileiros, mas as críticas continuaram aumentando. Então, Dom Pedro decide então substituir o Ministério dos Brasileiros por outro formado por seus amigos portugueses. E esse ministério vai ficar conhecido como Ministério dos Marqueses. E aí, diante disso, populares, deputados, jornalistas e militares saíram às ruas do Rio de Janeiro para exigir a volta do Ministério Brasileiro. Então, pressionado pela multidão, Dom Pedro I acaba abdicando seu poder em 7 de abril de 1831 e deixou o trono brasileiro para seu filho, Pedro de Alcântara, garantindo assim o quê? A continuidade da monarquia no Brasil, porém, o menino só vai ter 5 anos. E aí a gente vai ter um período no Brasil que vai ser conhecido como período regencial. Por quê? Porque vai ser governado por regentes, tá? Esse vai ser o nosso assunto na nossa próxima aula. Por hoje é só, espero que tenha ficado claro. Bons estudos e até a próxima.